professor Humberto Rosa. Bom dia a todos. Alguém tem de agradecer por estar aqui, sou eu próprio, porque sabem que, sendo agora um dos muitos concidadãos expatriados, a oportunidade de voltar a Portugal, a Sines, neste contexto, eu lembro de muitos eventos passados em Sines, e dirigir-vos em português algumas palavras, não tanto sobre a situação nacional e local, mas sobre algumas tendências globais e europeias que podem ter, julgo eu, relevância para o debate sobre como é que Portugal pode avançar neste contexto. Eu quero fazer algumas reflexões sobre o tema que aqui vem, com qual é o rumo provável ou expectável para uma economia que seja ao mesmo tempo sustentável, competitiva e de baixo carbono. Para vos um pouco do que vou dizer vou começar por falar de algumas tendências da situação atual e global, as implicações disso podem tirar para a sustentabilidade, falar um pouco das metas, já que ouvimos falar, nomeadamente no inquérito, as metas atuais até 2020, mas também das metas que estão propostas para 2030 e o que é que isso nos implica, desafios, benefícios e oportunidades. Ora bem, aquela sigla que ali está, não gosto demasiado de siglas, mas começando pelo tema que me traz, alterações climáticas, existe um painel intergovernamental para as alterações climáticas que não é mais do que uma grande reunião de cientistas que analisam o que a comunidade científica produz sobre o tema, digerem a mensagem, combinam com governos como é que ela é transmitida e transmitem de X em X tempo. E o que acho que é relevante retirar do relatório mais recente é que eu posso sumarizar desta maneira. O debate sobre se as alterações climáticas são verdade ou não está extinto no mundo científico. Ainda existe no mundo político ou no mundo social, mas no mundo científico está extinto. Não por não haver cientistas cuja opinião seja que não há alterações climáticas, ainda há. O que acontece é que não publicam. O sistema científico está feito de tal maneira que é preciso, para publicar numa revista de referência, passar pelo crivo da análise pelos pares. E o crivo já fechou para quem diz que isto não é verdade ou que não existe. Portanto, a súmula é simplesmente esta, elas são verdadeiras, estão a acontecer numa escala que não tem paralelo com o que conhecemos do passado recente da humanidade, são determinadas pelas alterações climáticas e, se continuarmos, basicamente o que faremos é um mundo menos hospitaleiro para o ser humano, porque simplesmente nós evoluímos e adaptámos a um certo contexto de alterações de clima e não a outro. E ainda nos diz o IPCC outra coisa muito importante para este debate. Earth Carbon's Budget, peço desculpa de alguns slides serem partes em inglês, mas como estou introduzido como keynote speaker não há de fazer mal, porque tive que os adaptar, mas basicamente é o que poderíamos trazer como um orçamento de carbono da Terra. E o que este relatório veio dizer é assim, se nós sabemos, diz-nos a ciência, que mais de 2 graus de aquecimento global médio implica alterações climáticas descontroladas, perigosas, arriscadas, e se todos os governos do mundo estão de acordo que devemos conter a 2 graus, então quanto carbono podemos pôr para a atmosfera? Estas 3 colunas bom, se fizermos 33% de probabilidade de não passar os 2 graus, ou se fizermos 50%, ou se fizermos 66% dessa probabilidade. Em qualquer dos casos, isto é que é relevante, a quantidade de carbono acumulada nas reservas conhecidas de combustíveis fósseis, que está aqui ao lado, é muito para lá do que as faixazinhas vermelhas permitidas em qualquer daqueles cenários. E é este conceito de que há um limite que não podemos queimar e que temos de deixar lá em baixo, que me parece relevante para este debate e que está a ter um impacto grande, inclusive, na discussão sobre se as reservas de combustíveis fósseis conhecidas e que têm um valor económico, se esse valor económico é real ou não. Este é um debate muito em cima da mesa. Vimos há pouco tempo a Exxon ou a Shell dizer não há problema nenhum, o que, a mim, quer dizer, pelo menos o conceito é problemático. Mas sabemos então, há uma parte significativa que não podem ser usadas para este objetivo. Se estivermos borrifando ou achando que não há alterações climáticas, não se coloca a questão. Se continuarmos, passaremos os 2 graus centígrados e o uso de combustíveis fósseis, que ninguém de bom senso dirá que não é importante ou que não vai continuar durante muito tempo, manda a lógica e o bom senso deve ser feito de uma forma descarbonizada. Já veremos como. Uma das formas, por exemplo, é voltar a pegar no carbono e escondê-lo algures. Mas isto é, digamos, um bocadinho dos factos de base e de partida que não devemos esquecer. Agora, um bocadinho ainda de projeções para vermos de que estamos falando. Isto é projeções sobre que rumo de aquecimento global estamos. Se continuarmos mais ou menos na mesma, estamos no rumo amarelo. O rumo amarelo mete-nos uma faixa de aquecimento de 4 a 5 graus centígrados.
Isto parece, bom, 2 graus, 4 ou 5, isto deve ser mais ou menos a mesma coisa. Mas não é. São campeonatos completamente diferentes, como mostrarei no cenário, no slide seguinte. Até 2 graus nós temos algumas condições de nos adaptarmos. Para lá disso, não sabemos. É o totoloto, é uma roleta russa. Mas estamos nesse caminho. Depois os quadradinhos rosa mostram apenas se houver uma ação fragmentada. Vai-se fazendo umas coisas, mas ninguém está propriamente a coordenar-se para esse efeito. Estamos ainda bem acima dos 2 graus. Claro, se conseguíssemos um acordo climático em que toda a gente se põe de acordo, com grandes metas, etc., então podemos chegar lá. Mas o que devemos tirar daqui, e eu que na Direção-Geral da Ação Climática, que aliás saiu da Direção-Geral do Ambiente, está agora autonomizada, tenho também a adaptação às alterações climáticas. O que aqui está sumarizado, lamento estar em inglês, mas é simples, são tudo o que aqui estão são riscos e consequências que conhecemos bem. Como, por exemplo, as colheitas poderem ficar em risco, as colheitas agrícolas, ou perder-se os glaciares e haver secas e fogos, ou extinção de espécies, etc. O que nos interessa reter disto não é ler tudo o que lá está, é ver. Os riscos, obviamente, e impactos aumentam à medida que a temperatura aumenta. Nós agora estamos no campeonato de 1 grau. Tudo aquilo que ali está já está a acontecer, de alguma maneira. Esses impactos já cá estão. Se avançarmos para os 4 ou 5 graus, é um cenário bastante dantesco, porque é já de cidades inundadas, não haver alimento para as pessoas, de grandes extinções, de fogos, etc., descontrolados e sem hipótese de serem controlados. E é por isso que digo que aquela ideia, bom, isto 2 graus ou 3 ou 4, tanto faz, é uma ideia contraditada pelo que a ciência nos vai dizendo. Outro aspecto, este gráfico está cá porque eu acho que ele é politicamente relevante e deixem-me só expender um bocadinho nesta matéria. Até hoje, isto o que mostra é um aumento dos fenómenos climáticos extremos. O tempo passa e vai havendo mais fenómenos climáticos extremos, secas, fogos florestais, inundações, tempestades, ondas de calor, ondas de frio, é tudo o que está representado. Factos, são medidos. Agora que lá está que o debate durante muito tempo foi bom, houve uma grande tempestade. Sabemos lá se é das alterações climáticas, pode ser, pode não ser. E a coisa ficava por aí. E do meu ponto de vista isto mudou. E mudou porquê? Porque desde o momento em que o identifiquei foi quando o furacão Sandy atingiu Nova Iorque. E foi o mayor, o presidente da Câmara de Nova Iorque, que além de mudar o seu voto, ele era conservador, anunciou votar Obama por causa das alterações climáticas, mas além disso, o que ele veio dizer é que é verdade que não sabemos se isto foi as alterações climáticas. Mas não sabemos se não foi, e portanto temos que agir. E é esta inversão do ónus da prova que parece-me a mim que está politicamente em cima da mesa e não vai embora. E porquê? Porque quando há um fenómeno climático extremo, as pessoas atingidas ou que souberam dele acham que é das alterações climáticas. E não passa uma semana sem haver notícia de um grande fenómeno climático extremo, seja na Europa, seja fora. Vejam as cheias no Reino Unido, o assalto das ondas no litoral atlântico, as cheias na Europa Central e para não falar do resto do mundo. Portanto, quem conte, bom, isto há de passar, esta moda das alterações climáticas, não passa. Vai continuar politicamente relevante. Portanto, para não acreditar que isto é preciso deixar lá debaixo da terra uma parte do carbono que lá está, só não acreditando que há um problema, ou acreditando que há, mas não é tão grave como isso, e que a economia antiga é muito mais importante, por exemplo. Situando, portanto, este contexto global, ainda queria dizer-vos, também não podemos esquecer, é talvez a última das alíneas que me interessa, porque o que estou aqui dizendo, bom, sabemos que agora estamos a 7 bilhões de pessoas no mundo, vamos a caminho das 9. Nada fica mais fácil com 9. Todos os problemas se agravam de alguma maneira. Sabemos também que as economias emergentes estão em crescimento, e muito bem, precisam de se desenvolver, o que faz de alguma maneira que a fatia relativa de recursos que os países desenvolvidos gastam perde um pouco de importância relativa, nesse sentido. Tudo isto faz um aumento de pressão sobre o ambiente, mas o ponto mais importante é este. Até hoje agora falámos, os diferentes critérios éticos, sociais e ambientais, que são uma realidade no mundo. Mas eu queria chamar-vos a atenção para o exemplo muito marcante da China. A China, que é a grande indústria do mundo, e andou aqui umas décadas a produzir à louca. E não é propriamente uma democracia, onde há as ONGs a protestar, não é bem isso, não é? Só que a China tem os problemas ambientais de tal maneira graves, do género de haver ar tóxico nas cidades que podem mandar um bebê a andar do carrinho muito tempo cá fora, ou problemas de poluição de água de tal maneira draconianos que serão um problema principal para o regime chinês, não é a imposição de fora. E vamos ver grandes novidades de descarbonização e em ambiente na China. Portanto, esta ideia de que, bom, mas somos só nós, europeus, a limpar o quintal, não.
Isto, toda a gente começará a limpar o quintal e isto não vai embora. Outro dado que é relevante, porque, enfim, quando definimos as metas da União Europeia para 2020, não tínhamos alguns dos elementos que aqui estão agora na equação e convém termos presente. Desde logo, a crise financeira não se antevia, ou estava vagamente a começar. Tornou mais difícil o investimento, é um facto. Por outro lado, quanto a energias renováveis, há muito debate sobre o custo das renováveis, mas o debate é efetivamente sobre a subsidiação das renováveis, porque elas se tornaram mais baratas. E como se deu subsidiação garantida, há custos muito grandes em relação ao custo que ela tem hoje em dia. Está mais barato fazer renováveis do que antes, e não o contrário, graças a essa subsidiação, diga-se de passagem. Por outro lado, desde Fukushima, claro, quem está agarrado ao nuclear, fica agarrado ao nuclear, provavelmente, exceto a Alemanha, que deu um grande passo. Ora, quem não está, dificilmente vende à opinião pública que é uma grande ideia, porque não preciso fazer mais comentários. Outro dado relevante é a aumenta da procura logo da subida dos preços da energia, dos combustíveis, e uma novidade que aparece, que é combustíveis fósseis não convencionais, nomeadamente, mas não só o gás de xisto, que nos Estados Unidos fez uma grande quebra do custo do gás e passando os Estados Unidos quase a poder exportar, julgo que isso se mostra neste slide. Este slide mostra a tendência prevista pela Agência Europeia Internacional de Energia da dependência de vários grupos. A União Europeia aumentará a sua dependência, a China ainda, os Estados Unidos com a perspectiva de abaixar. Um parênteses também que é preciso ver é assim, o gás é francamente mais barato nos Estados Unidos, ou se quiser é mais caro na Europa. Não é mais caro na Europa que no mundo todo, no Japão é mais caro e competem. Agora, nos Estados Unidos há muito gás de xisto, na Europa pode haver também, agora não há necessariamente gás de xisto barato durante muito tempo, segundo as notícias que vamos lendo sobre os custos de produção, mas é um dado da equação muito relevante, nomeadamente para competitividade. Agora, portanto, isto foi, digamos, um piscar de olhos ao que é que está a passar no mundo e agora o que é que a União Europeia tem feito e depois o que vai fazer. E com isto tentando gerir os meus 20 minutos e não ir além disso. O que aqui está é isto. A União Europeia decidiu há uns tempos atrás o chamado pacote 2020-2020, pacote de energia e clima para 2020, em que decidiu que ia ter 20% da energia, do total de energia de origem renovável, ia ter um aumento de 20% de eficiência energética em relação a 1990, e a reduzir em 20% os seus gases com emissões de estufa, gases com efeito de estufa. O sucesso é grande na primeira coluna, porque vamos ultrapassar. A projeção é que em 2020 estaremos abaixo da meta dos 20%, portanto melhor. Nas renováveis, idem aspas, já estamos a 12,7%, iremos passar os 20%. Na eficiência energética houve progressos, mas vamos ficar abaixo da meta. Portanto, algo mais difícil na eficiência energética que no resto. Mas digamos que aquela ideia que há uns poucos anos dizia-se em Portugal não vai cumprir Kyoto, dizia-se em 2006, 2007, eu dizia vai, e cumpriu. E na União Europeia dizia-se internacionalmente, não vão conseguir, ultrapassamos. Mas mais do que ultrapassar, o dado que eu gosto da União Europeia é o que está aqui. É que a União Europeia é o exemplo vivo, demonstrável, que é possível crescer economicamente reduzindo emissões. E as pessoas pensam que ou se cresce ou se reduz, não. Faz-se as duas coisas ao mesmo tempo. E vemos aqui como o produto interno bruto cresceu e como as emissões diminuíram, sendo que a relação entre emissões e produção de riqueza, e PIB, o GDP está ali, melhorou. E isso é um exemplo para o mundo que eu acho muito valioso e que não devemos esquecer. Digamos, isto é um efeito das metas de 2020. Portanto, houve algo de benéfico para a Europa, e outra dimensão benéfica é esta. Isto o que mostra é um indicador de intensidade energética no setor da indústria e energia na Europa. E ele tem vindo, a intensidade energética tem vindo a diminuir. Produzimos mais com menos energia. E esta é outra consequência, outro filho das metas europeias para 2020. E mesmo aquela pequena subida que se verificou ali em 2010, a tendência voltou em 2011. Portanto, parece que o rumo de melhor, mais eficiência energética ou menor intensidade energética na Europa se verifica. Não posso deixar, não tenho que ler estas letrinhas todas. O que é importante, eu na Direção-Geral da Ação Climática tenho dois temas, que é as tecnologias de baixo carbono, do que tenho vindo a falar de alguma maneira, e a adaptação às alterações climáticas. Mas nunca deixo de pôr este ponto, que é o que me parece, como digo, o capital político do tema das alterações climáticas vem daqui.
Durante muito tempo, quando se falava de adaptação às alterações climáticas, quem falava disso eram os países em desenvolvimento. Diziam, nós não temos nada para reduzir emissões, temos é o mar a galgar o recife de coral. Portanto, temos é que nos adaptar. Isso mudou quando concluímos que os impactos é para toda a parte. E o sumário para a Europa é toda ela é afetada de formas diferentes, zonas mais sensíveis que outras, com impactos diferentes. E uma das áreas identificadas como de maiores impactos é o sul da Europa. Também o Ártico também o será. Mas se pensarem no contexto, estamos de crise económica, de riscos para a coesão europeia, etc., não são os países do Sul que estão neste momento nas melhores condições económicas para se preparar, porventura. E são os que têm mais impactos. Portanto, há aqui uma grande mensagem da necessidade de coesão e mais solidariedade europeia que vem desta análise. Mas também retiro daqui que é não contem com os cidadãos esquecerem o tema, porque podem estar preocupados com o emprego, com a casa, etc. Mas quando a próxima tempestade ou inundação ou flagelo vier, não se vão esquecer disto e vão querer que o político haja. Ora bem, agora, o que é que estamos a propor para depois de 2020? Nós sabemos bem o caminho até 2050 neste sentido. Está apadrinhado pelo Conselho Europeu, que a União Europeia, no contexto dos países envolvidos, reduzirá pelo menos 80% das suas emissões até 2050. Portanto, o rumo político é para descarbonizar, está de pedra e cal. E temos um estudo, que é o roteiro de baixo carbono, que mostra que se pode fazer e como é que se pode fazer. Sendo que não é preciso inventar uma bala mágica, há tecnologias já disponíveis para o efeito, não é preciso bater nas pessoas, basta dar os sinais de preços corretos, tornar mais caro o que é menos conveniente e mais barato o que é mais conveniente, e é preciso que todos os setores contribuam em diferentes graus e ritmos. Mas mais importante, também sabemos qual é a trajetória eficiente, quanto é que devemos reduzir em cada década para ter os mínimos custos, e para 2030 é 40%. E é por isso que agora a União Europeia está a propor uma redução de 40% até 2030, sendo que aqui podiam-me perguntar, bom, mas nós estamos em 2014, temos metas para 2020, por que raio é que a União Europeia, a Comissão se lembrou de tirar da cartola, definir metas para 2030 agora? As razões estão aqui. É que, por um lado, temos de reduzir 80%, não podemos esquecer o assunto, e sabemos que em 2015, está ali a bola em baixo, que devemos chegar a Paris para um acordo internacional. E as Nações Unidas, o seu secretário-geral, pedem-nos que em março do ano que vem estamos preparados com as nossas metas e objetivos. Se não pensarmos com antecedência, não chegamos lá. Mas foi por isso que realcei aquele aspecto, além de precisarmos de crescimento e emprego que podem ser fomentados pela redução de emissões, ao contrário de ameaçados, e a prova é este crescimento de emprego, mas aquele ponto é muito importante, que é a segurança energética já estava nas propostas da Comissão Europeia com destaque. E, entretanto, acontece o episódio Ucrânia, e sobe muito nessa importância. E para alguns, evidentemente, significa utilizar os recursos endógenos. Para os polacos, lê-se carvão, para outros, lê-se energia renovável, mas significa seguramente reduzir emissões, porque isso é gastar menos energia. E essa fatura que se pode poupar é determinante para estas metas que estamos a propor. Num sumário muito simples, o que a Comissão propôs, pôs em cima da mesa, é, em vez de 20% em 2020, passar para menos 40% quanto a gases de efeito de estufa em 2030. A tal trajetória custo-eficiente que mostrei há pouco. Para as energias renováveis, continua a propor uma meta de 27%, com uma diferença. A meta de 20% em vigor para 2020 é uma meta que compromete os Estados a nível nacional. A meta de 27% é uma meta politicamente vinculativa ao nível da União Europeia, mas não é obrigatória para cada Estado-membro. Portanto, para resolver esta equação, como é que pode cada Estado-membro fazer por si chegarmos lá, haverá um novo sistema de governação em que a interação entre Estados-membros e Comissão vai impondo os acertos necessários para chegarmos aos 27%. Para a eficiência energética não está definido, nem se há se não há, mas está a ser definido agora. Até ao fim do ano estará definido se há uma meta vinculativa, se não vinculativa, porque a diretiva estava em revisão e precisávamos desses dados para o efeito. E haverá um novo conjunto de indicadores que não vou aprofundar agora, não creio que serem necessários para o efeito, mas tem em conta também indicadores de cariz económico, do preço de energia, competitividade, etc. Se vingarem as propostas da Comissão, que benefícios podemos tirar? Seguramente, estou convencido, vai continuar a haver esta dissociação de emissões versus produção de riqueza, que acho que é uma mais-valia da União Europeia e de nos devemos orgulhar. Depois vai haver mais segurança energética, porque só a poupança adicional a medidas já em curso
que induziria em combustível, está ali em 18, o B é de bilhão, 1.000 milhões por ano até 2030. Redução adicional de importações de combustíveis fósseis e, muito importante para Sines também, onde o tema da saúde está sempre presente, benefícios colaterais, nomeadamente no âmbito da qualidade do ar e da saúde, de 7 a 13,5 mil milhões em 2030. Além de que, e este é um ponto que acho que está impregnado ou subjacente a este debate da reindustrialização e economia verde, reindustrialização versus economia verde, parecem duas coisas à parte. Mas a pura verdade é que a economia verde, a descarbonização, pode induzir industrialização de outro tipo, gerando inovação, emprego. Aliás, na linha que o Presidente da Câmara de Sines também nos deixou na sua mensagem inicial. Dificuldades também há, ou desafios se quiserem. Um é custos de energia. Eu primeiro devo adiantar a opinião, os custos de energia são obviamente um fator de produção muito importante. Mas sinceramente não creio que o futuro competitivo da União Europeia passe por energia barata. Não estou a ver que a União Europeia esteja em condição geopolítica ou geoestratégica para poder vir a ter energia baratinha e como tal competir. Portanto, acho que um caminho à japonesa é mais relevante, é apesar da energia porventura cara, até para induzir alguns comportamentos, sacarmos a inovação e a eficiência que nos permita vencer na competição. Em todo caso, isso é obviamente um desafio, não nos esqueçando que custos acrescidos já lá vêm, mesmo que não haja novas metas, porque há sistemas obsoletos que é preciso repor, há políticas já determinadas, há custos crescentes das importações, mas sobre ela há custos acrescidos a que há de ter em conta. E, nomeadamente, este é outro aspecto importante, é que é preciso o desvio psicológico, inclusive, do investimento ou das despesas com combustíveis, que são muito elevadas, para poupar em combustíveis, para investimentos, para outros tipos de investimentos, que são os da renovação da nossa economia e sociedade. Portanto, é preciso, em todo o caso, 38 bilhões ano até 2030, em comparação com o cenário de referência, que incorpora as políticas já existentes, o que é desafiante. Também diria eu, é uma oportunidade, no sentido em que muito do emprego e crescimento pode vir desses investimentos. E um ponto-chave, muito importante para Portugal, será este último. É que há custos e há benefícios, com certeza. E se não se arranja uma chave de repartição justa, isto não vai lá, não haverá acordo na União Europeia nesse sentido. Portanto, o debate está agora muito centrado, quem tem mais faturas para pagar e a que prazo, quem tem mais benefícios para colher e com que critérios para conseguir-se chegar a um acordo que espero que se chegue a breve trecho. Julgo que este é o meu último slide, depois só vos dou mais um comentário, é por dizer que há uma oportunidade nova e que às vezes passa despercebida de financiamento rumo à economia verde e à descarbonização, que é a nova vaga dos fundos comunitários, porque ela tem uma novidade que eu creio que é uma novidade mundial. É o único grande orçamento de um grande bloco que está à cabeça marcado para que pelo menos 20% tenha de ser gasto em política climática. Seja adaptação, seja mitigação, redução de emissões, pelo menos 20% tem que ser, e lá estamos como guardiões dessa decisão na Comissão para que assim seja. Ora, isso dá uma grande oportunidade, uma grande fatia de dinheiro que pode ser usada pelos países para as suas necessidades específicas, de uma vertente ou outra. Se olharmos para a fatia própria dos fundos comunitários que vai para a ciência, não é 20%, é 35%. E está em bom rumo de ser atingido, porque o longo braço das alterações climáticas toca em tudo o que fazemos e, portanto, há muita investigação e muita atividade que se pode fazer nesse contexto. Os critérios na política de coesão, por exemplo, para os países, para as regiões desenvolvidas e em transição, portanto, as mais avançadas, têm que ter 20% dedicada à eficiência energética e às renováveis. Para as menos desenvolvidas, em função das suas circunstâncias, poderá ser menos, poderá ser só 6%. Há ainda outros fundos, como este Connecting Europe Facility, que é para as redes, transportes, energia e eletrónicas, que têm 50 bilhões. Refiro também o esverdeamento, greening da PAC, que não sendo tão ambicioso como alguns desejariam, apesar de tudo, não é propriamente passos atrás. A produção na política agrícola comum tem que ter em conta mais critérios, inclusive a descarbonização e da alteração às alterações climáticas, que é relevante. E há um pequeno programa, que é o programa LIFE, que já existe, mas tem um capítulo em clima, onde estaremos muito atentos a que seja usado, nomeadamente para aquelas soluções de uso da natureza e dos ecossistemas para fins de alterações climáticas. Este é o quadro, eu deixava-vos como comentário sobre isto, que é assim, talvez a súmula, se quiserem exprimir a súmula da minha mensagem, é assim, na minha opinião, o rumo de descarbonização da nossa sociedade e economia é irreversível, não se vai embora.
Portanto, quem acredita que isto vai se empurrando com a barriga está a fazer uma má opção. Acredito ainda que a competitividade e a reindustrialização casam perfeitamente com a descarbonização, porque precisamente o que temos que ver é o que é que entendemos. Eu sou um grande adepto da ideia que é preciso indústria na Europa. Não podemos ser o museu do mundo, que vem visitar os monumentos e servimos umas refeições. Portugal muito menos, o turismo está ótimo, ainda bem, mas não podemos estar só dependentes da visita, temos de produzir, e temos de produzir industrialmente. Agora, produzir o quê e como? Bom, se calhar vale a pena olhar quais são essas indústrias do futuro, ou das que cá estão, qual é a transição adequada para elas. Temos de pensar, refinarias precisamos e vamos precisar muito tempo. E será que acabam? Eu acho que não. Se calhar as refinarias de hoje, no futuro, serão talvez biorrefinarias, não sabemos. Mas para quem está lidando com energias intensas em carbono, indústrias de consumo energético intensivo, há seguramente um caminho de economia verde que lhes pertence fazer, dentro do seu campo próprio. Portanto, nós devemos combater a ideia que há uma coisa que é os verdes, que fazem umas coisas lindas, e depois há o resto. Não. Podemos todos, na medida das capacidades de cada setor económico específico, optar por um rumo de economia verde e meter lá para dentro a sustentabilidade que se imponha, e isso parece-me importante. E basicamente é isso, acho que a transição deve ser iniciada já, e a transição que há de ser de baixo carbono e resiliente, resistente às alterações climáticas. É o meu contributo para o debate. Obrigado pela atenção.